Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os amigos das redes sociais, você também do canal IGD, aí na nossa TV, do canal das igrejas, o Senhor te abençoe grandemente. Eu sou o seu irmão em Cristo, Alex de Lima, servo do Senhor Jesus. Pela misericórdia do nosso Deus, eu sou pastor da Igreja da Graça de Deus, sede aqui de São José dos Campos. Nós estamos agora aqui na capital do Vale. Eu vou pregar para o povo mais rico, feliz, abençoado. Amém? E você que vai participar dessa reunião, você pode ter certeza que tudo que Deus fizer aqui vai fazer na sua vida também. Fica com a gente em nome de Jesus. E aí, povo de Deus, vocês estão na fé? Amém. Irmãos, eu estou encerrando com vocês hoje aqui uma série de mensagens onde nós falamos sobre recuperar aquilo que está perdido. O nosso texto base foi Lucas capítulo 15, versículo de número 8. Louvado seja Deus. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Se você tiver dificuldade com a Bíblia, acompanha com a gente aqui pelo monitor aqui na igreja, que vocês conseguem com facilidade, tá? Lucas capítulo 15, verso 8, quem achou, diga amém. O Senhor Jesus diz assim, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, vamos de novo, versículo 8. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar? Amados, por favor, atenta aqui para mim um pouquinho. Nós temos explicado, irmãos, semana após semana aqui, qual é o processo, qual é o caminho para você encontrar o que está perdido. Em primeiro lugar, você tem que ser humilde para reconhecer que você perdeu algo. Essa mulher, ela tinha 10 dracmas e um dia ela olhou, contou e só tinha 9. Irmão, tem gente que não está fazendo as contas, você precisa fazer. O pastor da primeira história aqui do capítulo 15, ele tinha 100 ovelhas e descobriu que tinha perdido uma. Ele precisou contar as ovelhas. A mulher da segunda história tinha 10 e viu que tinha perdido uma. A terceira história é um pai que tinha 2 filhos e perdeu um filho. Talvez você está tendo perdas, e talvez as perdas estão até aumentando na sua vida, mas você não está sendo humilde para reconhecer. Tem gente que, não, pastor, não tem nada a ver. Não, irmão, tem a ver sim. Se você não é mais a pessoa que você já foi na presença de Deus, está na hora de você acordar. Tem gente que está aqui nesse culto, que já foi uma pessoa muito usada por Deus. Pastor, eu evangelizava, orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas, eu falava de Jesus para todo mundo. Pastor, eu era uma pessoa de oração, vinha para as intercessões, para as vigílias, subia ao monte para orar. E hoje? Pastor, hoje eu não estou mais fazendo nada disso. Irmão, você tem que reconhecer que você está perdendo seus valores. Você já teve muita importância no mundo espiritual e hoje a sua vida está sendo uma vida sem relevância. Você que é filho de Deus, que é filha de Deus, você tem que sempre crescer, aumentar, melhorar. Diga glória a Deus. Em primeiro lugar, reconheça que você perdeu. Aí você tem que fazer as 3 coisas que essa mulher fez. Primeiro, a Bíblia diz que ela acendeu a candeia. Você nunca vai encontrar o que você perdeu no escuro. Você tem que acender a luz. A nossa luz é a palavra de Deus. Amém? Amém? Salmo 119, versículo 105, me desculpa repetir, eu tenho falado todo culto, mas vamos lembrar, lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. O versículo 130 está escrito assim, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Irmão, mesmo o homem mais simples, mais falto de entendimento, se ele colocar os olhos dele na palavra de Deus, a palavra vai iluminar o caminho para ele. Ele vai descobrir o caminho da prosperidade, o caminho da cura, o caminho para ir para o céu. O mais importante. Pastor, eu estou numas trevas terríveis, eu estou perdendo tudo. Acende a luz, irmão. Vem para a igreja, vem ouvir a palavra, vem ouvir a pregação. A palavra de Deus vai iluminar o seu caminho. Uma coisa que vai acontecer quando a palavra de Deus começar a iluminar seu caminho é que você vai perceber que talvez sua vida está suja, precisa fazer uma limpeza. Aí vem a segunda coisa, ela primeiro acendeu a candeia, aí a Bíblia diz que ela varreu a casa. Irmão, está na hora de muita gente aqui fazer uma limpeza. Não é só fazer uma limpeza em casa, que é bom fazer, viu, irmão? Casa suja não combina com o Filho de Deus, amém? Amém? É claro que, por favor, o que eu estou falando aqui, você tem que entender com sabedoria. Tem gente que às vezes está com muito trabalho, muita ocupação, não está tendo aquele tempo para cuidar como gostaria.
Mas mesmo assim, o Filho de Deus não consegue viver no meio da sujeira, da desordem. Cria um pouquinho mais de disciplina, mantém sua casa mesmo, organizada. A organização da sua casa, irmão, vai fazer sua família ter mais harmonia, sabia? Um ambiente limpo, cuidado, irmão, ele já dá na gente uma sensação de paz. Então limpa a sua casa. Agora, talvez a sua casa está limpinha, mas seu coração, me perdoa, irmão, está encardido. Você sabe o que é encardido? Olha aí para o irmão e fala, está encardido. Não fala bonitão, os irmãos estão falando assim, está encardido. Não, olha para o irmão e fala, está encardido. Está sujo, irmão. Você precisa fazer uma faxina, limpar. Você está com a mente cheia de besteira. Tem gente que está com o coração cheio de ódio, de mágoa. Irmão, essa sujeira no teu coração está atraindo demônio para a tua vida. Faz uma limpeza do seu coração. Ora hoje a Deus, se você está chateado com alguém, perdoa. Senhor, eu perdoo. Ah, pastor Alex, eu não consigo perdoar. Deixa eu explicar uma coisa para você. Perdoar é uma questão de fé. Perdoar não tem nada a ver com sentimento. Talvez você vai perdoar uma pessoa, lá dentro o sentimento que você tem ainda é de raiva, ainda é de tristeza. Só que nós não andamos dirigidos pelos nossos sentimentos. Eu não faço, irmão, só o que eu quero fazer ou o que eu sinto que eu tenho que fazer. As minhas decisões, as minhas atitudes são baseadas nas convicções que eu tenho pela palavra de Deus. Amém? O justo vive da fé. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Então eu faço o que eu sei que eu tenho que fazer. Tem coisas que eu não quero fazer. Minha carne não quer. Mas a palavra está dizendo que eu tenho que fazer, eu vou e faço. Amém? A mesma coisa é você. Por que você perdoa? Porque você quer perdoar? Não. Você olha para aquela pessoa que te magoou, o sentimento talvez ainda é de raiva, de tristeza, mas com a fé, faça o que você tem que fazer. Procura aquela pessoa, fulano, eu estou com raiva de você, mas eu te perdoo. Amém? Estou triste com você, vou falar a verdade, o sentimento aqui é de tristeza, mas eu te perdoo em nome de... Você vai ver que só de tomar atitude, aquele sentimento já desaparece. Daqui a pouco, ao invés de raiva, você está sentindo o maior amor do mundo por aquela pessoa. Limpa o seu coração, limpa a sua vida, tira da sua casa, irmão, as coisas que estão atraindo demônio para a sua casa. Tem crente que está ouvindo umas músicas aí, irmão, que só atrai. Puxa, irmão, olha, me perdoa, tá? Olha a mensagem das músicas que você está ouvindo, irmão. Tem crente que só escuta música que fala de prostituição, de cachaça, de... Que espírito você acha que essas músicas estão atraindo para a sua casa, irmão? Ah, não, pastor, não tem nada a ver não. Tem, irmão. Tem música, olha para o pastor, tem música que é para adorar a Deus e tem música que é para adorar o diabo, sabia? Lembra daquela história do Ananias, Misael e Azarias? Lá na Babilônia deram para eles o nome de Sadraque, Mesaque. Eles eram amigos de Daniel. Daniel era o governador, ele estava com certeza em alguma missão, viajando talvez pelo interior do país, e lá na capital ia ter uma grande reunião, porque o rei Nabucodonosor tinha mandado fazer um ídolo gigante de ouro. E aí, quando chegou o dia da inauguração, ele ordenou que todas as pessoas importantes do reino se reunissem ali. Estavam ali os presidentes, os sátrapas, os prefeitos, todos estavam ali. A Bíblia fala desse jeito, que o rei Nabucodonosor mandou tocar uma música. E a Bíblia fala até o nome dos instrumentos, tá? Tinha vários instrumentos ali. Quando o povo começava a ouvir o som daquela música, a Bíblia diz que eles se prostravam para adorar aquele ídolo. Tem música que é para adorar o diabo. Amém, irmão? E todo mundo escutou aquela música, se prostrou. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Os 3 amigos de Daniel, ficaram de pé. Diga glória a Deus. Está todo mundo cantando a música do diabo, adorando Satanás, aquilo ali não causa nada em você, diga amém. O nosso negócio é com o céu, é com as coisas de Deus, diga amém. Guarda essa palavra no coração, faz uma limpeza. Vamos lá, ela acendeu a luz, varreu a casa e a Bíblia diz que ela buscou com diligência. Buscar com diligência, mas buscar com empenho. Você não pode ser aquele crente preguiçoso que não lê a Bíblia, ou quando lê como se estivesse lendo uma lista telefônica, que você vai olhando ali e tal, não estou entendendo nada. Não, irmão. A sua leitura da palavra de Deus tem que ser uma leitura investigativa. Você tem que ser como aquela pessoa que está buscando um tesouro. Amém? Você tá cavando ali
E você está ali, uma hora eu vou encontrar alguma coisa preciosa. E você encontra, irmão. A palavra de Deus está cheia de tesouros para nós. Aqui, nesse livro, irmão, nessa palavra, aqui está o segredo da sua cura, da sua libertação. E posso falar, talvez a palavra da sua cura não é aquela que você imagina. Lá no deserto, Mateus capítulo 4, o nosso Senhor estava sendo tentado pelo diabo, irmão. O próprio anjo caído, o próprio Lúcifer, o Satanás, desceu lá no deserto, foi lá no deserto para tentar Jesus, amém? Primeiro ele mandou Jesus transformar as pedras em pães. Jesus olhou para ele e falou, está escrito, nem só de pão verá o homem, Mateus 4,4, nem só de pão verá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. No versículo 5, o diabo levou Jesus no alto do templo, mandou ele pula porque está escrito que ele vai dar ordem aos seus anjos. O diabo foi tão sujo que citou o Salmo 91. Vai para você ver, os crentes gostam do Salmo 91, né, irmão? O diabo também conhece bem o Salmo 91. Mandou, pula, porque vai estar escrito que ele vai dar ordem aos anjos para te segurar. E Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor. Não é só ter o texto, tem que ter contexto, tem que entender o que está ali. Aí, por último, o diabo levou Jesus num monte muito alto, mostrou os reinos do mundo, a glória deles, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha que forte. O Senhor Jesus olhou para ele e disse assim, vai-te, Satanás. O que Jesus estava fazendo? Olha para o pastor, o demônio está aqui, e eu falo, vai-te, Satanás. Eu estou fazendo o quê? Eu estou o quê? Eu estou expulsando o demônio, amém? Jesus estava expulsando o diabo, vai-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Gente, essa passagem aqui, Mateus 4,10, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Essa passagem aqui, ela está falando sobre expulsar demônio? Sim ou não? Ela está falando sobre repreender o mal? Ela está falando sobre adorar? Mas nessa palavra, Jesus teve fé para expulsar o demônio. Irmão, tem passagem na Bíblia que você lê, você pensa assim, essa passagem aqui é sobre adoração. Não, ela é sobre cura. Ela é sobre prosperidade. Tem prosperidade em versículo da Bíblia que você não viu ainda. Você está escrito ali, você está lendo ali, ao Senhor teu Deus adorarás. Esse versículo é sobre adoração. Jesus não usou ele para adorar, Jesus usou ele para expulsar o demônio, para mandar o diabo embora. Então olha para o pastor, tem segredos na Bíblia que estão ali, tesouros que estão guardados. Se você investigar, você vai encontrar. Você vai descobrir o tamanho do poder de Deus, você vai descobrir o que você tem em Cristo e você vai ser a própria bênção. Diga amém. Então olha para o pastor, você tem que ser aquele leitor investigativo e perseverante, porque a Bíblia diz que ela buscou até encontrar. O problema de muita gente é que ela desiste, irmão. Ela volta atrás. Lá em Marcos, no capítulo 2, a Bíblia fala que Jesus ele foi para Cafarnaum e a Bíblia diz que souberam que ele estava em casa. Jesus tinha uma casa lá em Cafarnaum, ele foi para casa e uma multidão foi para a casa de Jesus. Tinha tanta gente que a Bíblia fala que até nos lugares junto à porta tinha povo, não cabia ninguém. E aí vem 4 amigos, olha que coisa forte, 4 amigos. E esses 4 amigos vêm trazendo um outro que estava doente. Cada um pegou numa ponta ali do leito, da cama, e começou a carregar o enfermo. Quando eles chegaram, ninguém cedeu a vez. Quem estava na porta, do lado de fora da casa, olhou, viu o homem doente, desculpa, você está ruim, mas eu também estou. Eu cheguei primeiro. Ninguém foi educado, você está precisando, vai lá falar com Jesus. Todo mundo queria ficar perto de Jesus, todo mundo queria tocar em Jesus, todo mundo queria falar com ele, queria receber a bênção dele, diga amém. Aí aqueles 4 amigos, um olhou para o outro e falou, hoje não vai dar não, vamos embora, outro dia a gente volta, diga amém. Foi isso, irmão? A Bíblia diz que eles subiram ao telhado, abriram um buraco no telhado, no lugar onde Jesus estava, e baixaram o leito. Irmão, a fé, ela faz com que você crie as suas oportunidades. Tem gente que está pensando assim, ninguém me dá nada. Irmão, se você está esperando alguém ceder a vez para você,
Alguém vai olhar para você, vai ficar com dó de você. Ai, tadinho, ele está sofrendo tanto. Deixa eu dar o meu lugar para ele. Irmão, quem já conquistou o lugar não vai ceder o lugar para você, não. Você tem que criar o seu lugar. E como que eu faço isso? Subindo de nível. Enquanto você estiver no nível das pessoas aqui, no nível do povo que não crê em Deus, você vai ficar igual todo mundo está. Você tem que subir no telhado, você tem que ir para o nível da fé, diga amém. Porque daí as portas vão se abrir, diga glória a Deus. Eu acho lindo, irmão, Marcos 2,5. É a mesma passagem. A Bíblia diz assim: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados te são os teus. Irmão, quando Jesus viu aqueles homens em cima do telhado, baixando o leito, Jesus olhou e viu a fé deles. Está escrito assim, não está escrito? Versículo 5, e Jesus, vendo-lhes a fé. Talvez você está com um problema grande e você diz: ai pastor, parece que Deus não vê meu problema. Seu problema ele já viu, ele quer ver sua fé. E quando que ele vê a sua fé? Quando você não desiste, quando você não volta atrás. A porta está fechada, ninguém deu oportunidade para você. Ah, eu desisto, eu vou embora. Não, eu vou subir no telhado, eu vou abrir uma porta, mas que eu não saio daqui hoje sem a minha bênção, eu não saio. Amém, meus irmãos? É ali que você encontra o que está perdido. Aqueles homens encontraram, você vai encontrar. Deus é contigo, diga amém. Bom, gente, a mulher, ela acendeu a luz, varreu a casa e buscou até encontrar. Aí o que ela fez? Vamos ler capítulo 15, verso 9, Lucas 15, 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Tem duas coisas aqui. Primeiro, a Bíblia diz que essa mulher fez uma festa. Em Israel, festa, eu falei no último culto, em Israel festa não era ponto facultativo. O que é ponto facultativo? Cada um para segundo a sua vontade. Eu sou um comerciante, eu quero abrir a porta do comércio, eu abro. Se eu não quiser, eu fecho. Eu posso como não posso, amém? É um ponto facultativo, se eu quiser eu abro. Em Israel, as festas, elas eram lei, era mandamento. Não é que comemorava quem quisesse, o povo era obrigado a comemorar. Tinham 3 grandes festas, tinha muitas, mas tinha 3 grandes festas: a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Elas tinham um significado para o povo na antiga aliança, para nós hoje tem um significado muito maior, mas eu não vou tocar nesse assunto agora. Mas o que eu quero que você entenda, a Páscoa não era assim: esse ano eu vou comemorar a Páscoa. Todo mundo tinha que se preparar. No dia da Páscoa, todo mundo tinha que parar e comemorar a Páscoa. No dia de Pentecostes, não era assim: esse ano deu vontade de comemorar. Não, todo mundo tinha que parar e comemorar o Pentecostes. Era mandamento. Amém, irmão? Era ordem. O povo de Deus tem que entender que no plano de Deus, você tem que ser uma pessoa feliz. Não, eu sou um crente triste, mas amém, eu vou seguir na vida. Não, você não pode ser triste. A Bíblia diz que você tem que servir a Deus com alegria. Eu preguei no outro culto, Salmo 100, versículo 1, diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Não é quem quiser, todo mundo tem que celebrar. Todo mundo tem que entrar na festa do Senhor, diga amém. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. O nosso culto não pode ser o culto das lágrimas. Lá em Neemias 8, que eu preguei no outro culto, a Bíblia diz que quando Neemias pegou, ele e os levitas, os sacerdotes, eles reuniram o povo depois de muitos anos. Quando o povo voltou do cativeiro, fazia, irmão, décadas que aquele povo não tinha uma festa. Quando ele pegou a lei de Deus e começou a ler, o povo estava chorando. E ele disse: gente, parou, hoje não é dia de lágrimas, hoje é dia de alegria. Bota um sorriso no rosto, vai para sua casa, coma as gorduras, beba as doçuras, mande porções para quem não tem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O nosso culto tem que ser o culto da alegria, amém? Nós somos o povo mais feliz da terra, meus irmãos. Mas tem gente que não está servindo a Deus com alegria, não está se apresentando a Ele com cântico.
Tem gente que nem gosta do cântico. Ah, não, pastor, eu não gosto do negócio de cantarola. Irmão, isso aqui não é cantarola, não. É a adoração a Deus. Me perdoa repetir isso aqui, irmão. Eu falei para a igreja no último culto. Logo, muito em breve, eu não vou ser mais pregador. Ah, por quê, pastor? Porque um dia eu vou embora. Se Jesus não voltar para buscar a igreja, eu subir no arrebatamento, mais cedo ou mais tarde eu estou indo, irmão. Vai levar uns anos ainda, mais uns 100 anos aí ainda para eu ir. Né? Quando eu tiver, agora deixa eu ver, eu estou com 21 que eu prego, né, irmão? Mas olha para o pastor, eu tô com já indo para os Zenta já, estou quase 40, daqui a pouco eu faço 40. Se eu ficar aqui, irmão, mais 60, 50, 60 anos, mas em algum momento eu não vou pregar mais. Um dia eu vou deixar de ser pregador, porque eu estou indo para a glória. Agora adorador eu vou ser para sempre. Pregar, eu vou pregar aqui mais uns 20, 30, 40, 50, 60 anos. Mas adorar, eu vou adorar a Deus pelos séculos dos séculos dos séculos. Agora, quem vai para lá comigo? Olha aí para o irmão do lado, vê se ele está com... Olha com uma cara de desconfiado. Vê se ele está com cara de quem vai para o céu. Olha aí para ele. Se ele nem olhar para você, é um péssimo sinal. Amém, irmão? Olhou aí, irmão? Ele está sorrindo? Lá no céu só vai ter gente feliz. Se ele olhar para você e fizer aquela cara de bulldog, não é para o céu que ele está indo, não, é para outro canto. Gente, mas olha para o pastor, o que eu quero que você entenda? Como é que nós vamos passar a eternidade adorando a Deus e a gente não gosta de adorar a Deus agora? Não gosta de cantar um hino para Deus? Pode não, irmão. Nós temos que ser adoradores, servir ao Senhor com alegria, apresentar Ele com cântico. Alguém vai dizer, pastor, eu não tenho motivo para cantar. Eu não tenho motivo. Eu olho para a minha vida, pastor, eu só vejo problema. Aí que está o seu problema. O seu problema não são os seus problemas. O seu problema é que você ainda não entendeu quem é o seu Deus. Porque o versículo 3 diz assim, sabei que o Senhor é Deus. Volta lá, Salmo 100, versículo 3, versículo 2, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, versículo 3, sabei que o Senhor é Deus. Irmão, quando eu sei quem é o meu Deus, eu me alegro. Porque a luta, entenda bem, não é que nós somos o povo que a gente fecha os olhos para o problema, eu ignoro o problema, ele vai sumir. Não é ignorando o problema que ele vai sumir. Mas a questão é a seguinte, eu sei que o problema é real, eu sei, mas eu também sei quem é o meu Deus é maior. Amém? 1 de João, capítulo 4, verso 4, filhinhos, sois de Deus. Quem é de Deus aqui? E já os tendes vencido. Você já venceu. Quem, pastor? Tudo que tinha para vencer. Você já venceu o diabo, o anticristo, os falsos profetas, em todas as coisas somos mais que vencedores. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Irmão, se você sabe quem é o seu Deus, você se alegra. O médico, ele chega lá, ele examina você e, por favor, Deus abençoe o médico. Glória a Deus por todos os médicos, o trabalho que eles fazem, que é lindo, que é maravilhoso. O médico te dá lá o diagnóstico, você está com um problema. Olha para o pastor, num primeiro momento a pessoa olha aquilo, bate um desespero. Só que depois ela lembra quem é o Deus dela. A irmã estava contando para a gente aqui na abertura do culto. Estava lá, irmão, o tumor, estava diagnosticado. Ela veio para a igreja, orou, pediu a oração, o tumor sumiu. Diga glória a Deus. Quando você lembra quem é o seu Deus, que Ele faz o tumor sumir, que Ele cura o diabetes, pressão alta, Ele cura toda enfermidade. O Salmo 103, versículo 3 diz, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Ele sara todas. Quando você lembra quem Ele é, o poder que Ele tem, você se alegra. Amém? Essa luta é grande? Pode até ser, mas o meu Deus é muito maior. Então você se alegra, diga aleluia. Amém, irmão? O povo de Deus tem que voltar a sentir alegria. Tem gente que esqueceu o que é se alegrar, irmão. Olha o Salmo 89, versículo 15. Salmo 89, verso 15. Põe lá para mim, ó. Que palavra forte essa daqui. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. O povo de Deus tem que conhecer o som da festa.
Tem gente que não conhece mais o som da festa. Lucas 15, vamos lá rapidinho, versículo 11. Lucas 15, 11. E diz: um certo pai tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. História fácil, vocês conhecem. O pai aqui tem 2 filhos, o mais moço pede a herança, o pai dá a herança, ele vai embora, perde tudo. E aí, irmão, vem a miséria, vem a fome. E ele chega na pior da miséria, querendo comer a comida dos porcos, humilhado, envergonhado, mas ele lembra da casa do pai. E ele diz: na casa do meu pai, até os empregados têm abundância de pão, e eu aqui estou perecendo de fome. Não. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E foi. E o pai viu ele ao longe. O pai não ficou com arrogância: agora vai voltar para comer na minha mão, não. O pai correu, abraçou, beijou ele. O pai está só esperando algumas pessoas voltarem, irmão. O pai correu, abraçou, beijou ele, amém? E ele começou a falar: pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia dizer: faça-me como um dos teus trabalhadores, o pai, como quem diz hoje, né? O pai diz: não diga mais nada. Vai lá, pega a melhor roupa, põe no meu filho. Meu filho não vai mais andar igual mendigo. Coloca uma sandália no pé dele, ele não vai mais machucar o pé no caminho. Coloca um anel no dedo dele. Anel na Bíblia significa aliança e também significa autoridade. Até hoje, irmão, você estava no pecado, era o diabo que mandava. No mesmo dia que você volta para Jesus, é você que manda nele. Diga glória a Deus. E vamos matar o bezerro cevado e vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Aleluia. Diga glória a Deus. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Diga amém. Essa é a parte da história que muita gente conhece, mas a história não acaba aí. Versículo de número 25. Lê comigo. E o filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Eu gosto dessa parte aqui, porque quem está contando essa história é o Senhor Jesus. Amém? E o Senhor Jesus diz que naquela casa estava tendo música e estava tendo dança. Na casa de Deus tem que ter música, tem que ter som de adoração. Diga glória a Deus. Tem que ter dança. Não é só coreografia que jovem faz, não é. É o povo de Deus se alegrando, batendo palma, dançando, cantando para Jesus. Diga amém. Aí a Bíblia fala, versículo 26. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Irmãos, imagina, o rapaz está chegando em casa, ele escuta o som da música, das danças, ele olha para casa e vê as luzes, vê aquela movimentação. Ele devia saber que estava acontecendo o quê? Que estava acontecendo o quê? Só que ele chama o empregado e pergunta: o que é que está com... O que a gente acabou de ler lá no Salmo 89, versículo 15? Bem-aventurado o povo que conhece o som. 89, 15, põe lá para mim. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Tem gente que não conhece mais, não sabe mais o que é o som da alegria. Se nós estivermos aqui, irmão, num culto cheio de alegria, a pessoa vai se sentir um peixe fora d'água. Tem gente que aprendeu que culto tem que ser lágrima, tem que ser dor. Não, pastor, culto bom é aquele que o povo ajoelha no milho. É assim ou não é? O pastor já chega no altar: a paz do Senhor. Hoje eu vou pregar sobre vocês, raça de víboras, tentando escapar do inferno. Mas antes vamos cantar o hino. Canta o hino. Aí todo mundo quer vitória. Vai chorando, geme, chora. Chora. Chora mais um pouco, chora. Eu acho esse hino muito bonito, viu, irmão? Eu amo, de verdade. Mas tem crente que acha que é só choro, irmão, é só lágrima. Não, irmão, nós somos o povo mais feliz da terra. O nosso culto é o culto da cura, da libertação, da salvação, do perdão dos pecados. Diga glória a Deus.
Como é que pode agora? Não, pastor, a gente tem que pagar o preço. Jesus já pagou todo o preço, irmão. Se você quisesse pagar o preço, você não ia conseguir, irmão. Já estou te avisando isso. Não, pastor, eu preciso ajoelhar um pouquinho no milho para merecer o céu. Meu irmão, não tem milho suficiente para você. Nem joelho suficiente você tem para ajoelhar em milho para fazer você merecer o céu. Posso te contar uma coisa? Se eu desse tudo que eu tenho por você, eu não conseguiria garantir um segundo seu na eternidade. Só que eu estou falando de mim. Mas se juntasse todo mundo dessa igreja, e olha que nós estamos falando da igreja mais rica do mundo, porque é o povo aqui de São José dos Campos. Imagina, aqui só tem milionário para cima. Amém, irmão? Mas se nós pegássemos tudo que nós temos, tudo, e vendêssemos tudo pela salvação, não estou nem falando dos nossos, estou falando do pecado de um. Pega um pecador, eu fui o pior pecador do mundo. Se todos vocês dessem tudo que vocês têm, irmão, pela salvação da minha alma, vocês, com tudo que vocês têm, dando toda a riqueza, vocês não conseguiriam garantir um segundo meu no céu. Agora, se todas as pessoas da terra, se as, 7 bilhões de pessoas que existem nesse planeta, se todas dessem tudo que têm, unicamente pelo perdão do meu pecado, nem toda a riqueza, nem todos os recursos humanos, irmão, poderiam pagar o preço pelo meu pecado. Precisou o próprio Deus, o Filho de Deus, descer aqui, irmão. Diga glória a Deus. O sangue dele foi o pagamento pelo preço do meu pecado, do seu pecado. Então entenda uma coisa, se você está tentando merecer o céu pela sua força, você está perdendo tempo, você nunca vai merecer. Pela minha força, eu nunca vou merecer, mas eu estou indo para o céu, porque o preço foi pago. Diga glória a Deus. Então para com essa besteira de que não, nós temos que ser um povo triste. Não, irmão, nós somos o povo mais feliz da terra. E triste, olha para o pastor, triste é a pessoa que não entendeu isso. Teve uma moça, irmão, gente, que tristeza essa moça, que oportunidade que ela perdeu. Você sabe que essa moça que eu vou falar para você rapidinho dela aqui, ela era filha de um rei. Ela era filha do rei Saul, o primeiro rei de Israel. E ela se casou com o escolhido de Deus, o ungido de Deus, que era Davi. O nome dela era Mical. Amém? A Mical, pessoal, ela devia ser, imagina, aquela jovenzinha, aquela moça que cresceu, sabe, no meio do povo de Deus, e ela via Davi como o herói de Israel. Davi era aquele rapaz jovem, foi lá, matou o gigante Golias, depois se tornou o líder do exército. Ela devia nutrir uma paixãozinha, né? Pelo Davi, amém? E o Davi, irmão, um dia que chegaram para ele e falaram assim, ó, você vai ser genro do rei? Ele falou, gente, vocês acham que ser genro do rei é qualquer coisa? Não, mas o rei gosta de você, vai lá, mata 100 filisteus que o rei te dá. Não, é 100, ele foi e matou 200. O que aconteceu? Casou com a Mical. E a Mical, irmão, no começo da história dela, ela era uma moça, sabe, a gente vê que ela tinha uma capacidade de fazer o que era certo. Ela salvou a vida de Davi. Ela ouviu dizer que o pai dela, o rei Saul, estava com inveja de Davi, queria matar ele. A Bíblia diz que ela pegou Davi, fez Davi fugir por uma janela. Ela desceu ele pela janela e falou, some, foge. Amém? E se esconde porque meu pai está vindo te matar. Ela salvou a vida de Davi. E aí o que aconteceu, irmão? O pai dela, com maldade, pegou e deu ela para outro homem. Fez ela casar com outro homem. Quando Davi, irmão, se tornou rei de Israel, Davi foi lá e tomou ela de volta. Davi foi buscar a dracma perdida. Diga a glória a Deus. Você não é desse outro não, você é minha. Eu casei, eu vi primeiro, eu casei primeiro, tu é minha. Diga amém. Agora, olha que coisa. A Mical, ela era filha de um rei, casada com agora um rei. Ela poderia ter sido a mãe do próximo rei. Amém ou não? Poderia ou não poderia? A linhagem poderia ter continuado ali. Ó, filha de um rei, esposa de um rei e mãe de um rei. Amém? Só que a Mical, por algum motivo, irmão, ela foi deixando, acho que a decepção, não sei o que aconteceu, se ela se apaixonou pelo outro lá com quem ela viveu. Tem crente que se envolve um pouquinho com as coisas do mundo e esquece o valor que a casa de Deus tem. Eu sei que aconteceu o seguinte, irmão, a arca de Deus não estava em Jerusalém. Estava lá na casa do Obed-Edom e Davi foi lá buscar.
A primeira vez que o Davi tentou fazer, ele fez errado. Ele não levou do jeito que Deus manda. A arca da aliança tinha que ser carregada aqui, ó, no ombro do sacerdote. Amém? Ela tinha quatro alças, onde eles colocavam ali, e cada sacerdote vinha e colocava. Por que a arca da aliança tinha que ser levada no ombro? Porque quem faz a obra de Deus tem que sentir o peso da responsabilidade. Só que Davi mandou colocar num carro de bois. E estava levando, não era um carro de bois velho, era novo. Só que não importa, irmão, o seu melhor pode não ser o melhor que Deus quer. Você pode estar fazendo tudo muito bonito, mas não adianta fazer bonito do seu jeito, você tem que fazer do jeito de Deus. Amém? O que aconteceu? Eles estavam levando lá a arca, teve uma hora que o carro dos bois passou num buraco, a arca deu uma pendida, e um rapaz chamado Uzá, ele foi lá segurar a arca, ele botou a mão, ele morreu. O que era para ter sido um dia de festa foi um dia de luto. Eles pegaram, levaram a arca lá para a casa do Obed-edom, ela ficou lá, e Davi foi orar a Deus: Senhor, como eu vou trazer a arca do Senhor? Aí ele foi olhar na Bíblia, ele viu que ele estava fazendo errado, que tinha que carregar do jeito certo. Ele santificou o povo, fizeram uma grande procissão, uma grande festa, e os sacerdotes vinham agora do jeito certo, carregando a arca no ombro. Diga glória a Deus. A cada alguns passos que eles davam, eles paravam e faziam sacrifícios para Deus. Irmão, e era alegria. Era tanta alegria, mas tanta alegria, que a Bíblia diz que quando aquela comitiva entrou em Jerusalém, Davi estava saltando, ele ia na frente da arca, a Bíblia diz que ele ia bailando. É 2 Samuel capítulo 6. Ele ia saltando de alegria, bailando ali, ó, que ia bailando e saltando diante do Senhor. Imagina, irmão, Davi entrando em Jerusalém, pulando, adorando, a arca de Deus, o símbolo de Deus, a presença de Deus está entrando em Jerusalém. Diga amém. Olha para o irmão e fala: e a Mical? Primeiro lugar que ela nem foi para o culto. Olha para o irmão e fala assim: ficou em casa. Que desperdício, irmão. Um culto abençoado desse aqui, tem gente que fica em casa. É verdade ou não é? Irmão de Deus, a Mical ficou em casa, ficou olhando pela janela. E quando Davi entrou, olha o que a Bíblia fala, capítulo 6, versículo 16, 2 Samuel 6,16, vou ler ali para ficar mais rápido. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Lá da janela ela olhou Davi entrando e ficou: ai, que papelão, que coisa feia. Mal sabia ela que o papelão era dela, ela que estava fazendo coisa feia. Gente, a festa continuou, o povo adorou, louvou a Deus, diga amém. Comeram, Davi deu o pão para todo mundo, e a Bíblia fala que Davi estava feliz, e ele entrou na sua casa. A Bíblia fala, ó, e voltando Davi para abençoar a sua casa. Irmão, ele estava cheio da alegria de Deus, amém? E ele entrou na casa dele para fazer o quê? Para abençoar a casa dele. E a Mical? Diz assim: Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como um sem vergonha se descobre qualquer um dos vadios. Ela olhou e falou assim: hoje você se comportou igual um qualquer. Você estava lá no meio do povo lá, como se fosse qualquer vadio. Me desculpa a palavra, mas é que está na Bíblia, então eu posso falar. Amém, gente? Davi olhou para ela e falou assim, ó, versículo 21. Perante o Senhor, que escolheu a mim, antes que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei. Se eu precisar me humilhar perante o meu Deus, eu me humilho. Se eu tiver que pular, saltar, chorar, para Deus eu faço, porque foi Ele que me escolheu. Não foi teu pai que Ele escolheu, foi a mim que Ele escolheu. Então, para Deus eu faço o que eu tenho que fazer. Foi para Ele que eu fiz tudo isso e vou continuar fazendo. Foi isso que Davi disse para Mical. Versículo de número 23, diz assim: e Mical
filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Amém? Olha que coisa, irmão. Quem deu para Davi o filho que reinou no lugar dele foi a Batseba, que antes foi pecadora. Amém, irmão? Você vê que Deus pode usar um pecador arrependido para fazer uma obra grande, diga a glória a Deus, para fazer o rei nascer. Mas Deus não pode usar um crente orgulhoso, arrogante, que fica na janela olhando para os outros com desprezo. E tem gente que é desse jeito, irmão. Deixa Jesus tocar em você hoje, irmão. Amém? Tem mais uma última coisa que eu queria falar para você. Você tem paciência de ouvir só mais uma coisa? O Lucas 15:9, que a gente leu primeiro, diz assim, ó, Lucas 15:9, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas. Irmão, nós estamos tendo uma festa aqui, sim ou não? Chama seus amigos para a festa. Olha para o irmão e fala assim, chama seus amigos. O mandamento de número 1 da igreja de Jesus é esse aqui, ó, Marcos 16:15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15, põe lá para mim. E disse-lhes, ide por todo... Pastor, mas eu não posso ir por todo o mundo. Vá por todo o seu mundo. Qual é o seu mundo? O seu mundo é o motorista do Uber que você pega quando você vem para a igreja. É o cobrador do ônibus que você entra para ir para o trabalho. É o seu colega de escola, de faculdade, de serviço, de trabalho. Amém, irmão? Ele é o seu mundo. Gente, eu podia ficar aqui para você contando vezes e vezes e vezes que eu evangelizei o rapaz que foi levar coisa para mim em casa. Teve um dia que o rapaz chegou, pessoal, estava à noitinha em casa. Sabe aquele dia que você fala, não vou fazer janta não, vou pedir uma pizza? Eu também sou filho de Deus, posso comer pizza, não posso, irmão? Olha para o irmão e fala, todo dia faz mal. Mais uma vez ou outra na vida, amém. Diga glória a Deus, aleluia, né, irmão? Santo é o nome do Senhor. Os irmãos que vendem pizza que aproveita depois do culto e faz propaganda aí, depois procura. Você viu o pastor falando? Mas voltando para a mensagem que eu estava dando aqui, irmão, eu pedi uma pizza. O rapaz que que foi lá em casa entregar, eu olhei para ele e vi que ele não estava bem. Eu puxei assunto, enquanto ele estava ali, vi que ele não estava com muita vontade, puxei assunto, dei uma palavra, ele deu uma abertura, comecei a falar de Jesus, irmão. Quando eu estava terminando, ele estava no portão da minha casa, ele estava dando a vida para Jesus, chorando, recebendo Jesus como Salvador. Eu estou contando uma experiência, podia contar várias, irmão, várias. Chama os seus amigos para a festa, chama os seus vizinhos, amém, irmão? Conta o que Jesus está fazendo aqui. Você viu quanta gente contando testemunho, quanta gente curada, abençoada. Deus quer fazer isso na sua casa. Chama todo mundo para a festa, amém? Hoje o Senhor Jesus vai ungir você aqui, você vai ter a capacidade de falar dele, do amor dele para muita gente. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Levantem as mãos agora, todos, e vamos adorar, Oh, aleluia, aleluia, aleluia. De balaba choraba clama naraba seba canta laba choraba. De balaba seba la cantoroma nalaba siribian. Cadê aquele glória a Deus? Cadê aquele glória a Deus? Oh! Aleluia, aleluia, aleluia. Pode adorar, irmão. Pode adorar, irmã. Pode louvar o Senhor. De balaba sebala cantara balaba chora balaba. Aleluia, ribalabalaba siribi canta laba. Se alegre, irmão. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, 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 aleluia. De balaba shuririanda la balaba siribi canta la balaba. Oh, glória a Deus, alaba shuririanda la balaba seba la balaba. Glória, daquele glória a Deus. Daquele glória a Deus. Bem alto, bem forte, bem bonito. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. E agora, irmãos, nós vamos formar a grande corrente. Os obreiros vão para a posição agora, para nós todos unirmos a nossa fé. Aleluia. Irmão, dá a mão para essa pessoa que está do teu lado. Não precisa fechar o corredor do meio, não.
Mas dá a mão para a pessoa que está do teu lado assim. Levanta a mão do teu irmão, toda a igreja agora. Jesus está aqui nesse lugar, levante as mãos agora. Espírito Santo, vem nesse lugar e abençoa o teu povo, a tua igreja. Manda vitória, meu Pai, na vida dos teus filhos, das tuas filhas, na vida do teu povo. Eu declaro a bênção de Deus sobre todos que aqui estão. Eu declaro um milagre nessa casa, nesta família. Todos, meu Pai, que vieram para te buscar, recebem a bênção, recebem o poder. O milagre acontece nessa família, nessa casa, nessa vida. E você que crê, diga glória a Deus. Agora, irmão, sem machucar o irmão, levanta a mão dele assim, sem machucar, e começa a dar aquele glória a Deus. Começa a dar aquele glória a Deus, aleluia. Debalaba chorabala cantarabalabalaba. Oh, aleluia. Receba a vitória. Receba a vitória na sua família, na sua casa. Glória a Deus. Pode soltar a mão do irmão, levanta as mãos. Isso, balança as mãos lá em cima e vai adorando, vai louvando, vai dizendo glória a Deus. Vai dizendo: eu te amo, Jesus. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é a minha vida. Oh, obrigado, Espírito Santo. Para ti seja o louvor, para ti seja a glória. Toda a igreja diga glória a Deus. Digam todos amém. Irmãos, vamos aplaudir Jesus. Oh, mais forte, mais forte. Lá em cima as palmas, vai. Eu tenho um Deus que não vai deixar, cadê as palmas? Que não essa luta me matar. Aleluia. O desespero me tomar. Bate palma com fé, por mais pressão. Por mais pressão que seja. Glória a Deus. O controle está. O controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Ela vem pela manhã. Eu creio. Oh, o choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. As mãos assim, ó, toda a igreja assim, ó. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Solta a voz. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Glória a Deus. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Mais forte. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus abençoe. Tchau, pessoal de casa. Deus abençoe.